Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos refletir nesta noite sobre jovens que transformaram o mundo. Jovens que tiveram um grande impacto na vida da igreja e tiveram um grande impacto na história da humanidade também. Por que não vamos dizer assim também? E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, vamos ler do verso 18. No verso 18. Mateus capítulo 4. A partir do verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus Cristo. Oremos. Senhor, obrigado, ó Deus, por esta noite de celebração, por esta noite, ó Deus, de podermos invocar o teu santo nome, buscar a tua presença. Oramos, ó Deus, que nesta hora os nossos corações e nossas mentes estejam em sintonia, ó Deus, ao teu propósito, ao teu querer, para que possamos, ó Deus, viver na tua palavra. Assim que eu lhe rogo no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jovens que transformaram o mundo, 3 princípios bíblicos para uma geração que impacta vidas. Então nós vamos destacar essa realidade. Como que o mundo vê os jovens hoje em dia? Como que o mundo vê os jovens? A mentira da sociedade hoje, e que muitas vezes está influenciando a juventude, é de que o jovem não está apto. O jovem não está apto, o jovem não está preparado ainda. Com isso, a adolescência se posterga, que antes ela ia até os 17, hoje ela se posterga até os 26, 27 anos, em alguns casos até 30 anos. Porque a sociedade não acredita no poder da juventude e no propósito que Deus tem para os jovens. Na palavra de Deus nós vemos um exemplo completamente contrário do que o mundo atual diz. Você é fruto de uma geração anterior à nossa. A minha mãe se casou com 17 anos, com 18 anos ela já teve o seu primeiro filho. E hoje os primeiros filhos estão chegando para a geração por volta dos 30 anos. Então nós estamos vivendo debaixo desta influência, desta sociedade que não acredita no poder da juventude. Na palavra de Deus, a palavra de Deus diz uma coisa para todos nós: o tempo é agora. Vamos falar juntos? O tempo, vamos falar com fé? O tempo é agora. Deus não pede que os jovens esperem envelhecer para fazer histórias. Ele equipa e usa jovens hoje. Ele quer usar os jovens hoje. John Wesley orou assim: dê-me 100 homens que não temam nada além do pecado e não desejem nada além de Deus, e eu sacudirei o mundo. Vou ler novamente: dê-me 100 homens que não temam nada além do pecado e não desejem nada além de Deus, e eu sacudirei o mundo. Observe o texto que nós lemos.
O texto que nós lemos nos falam de pessoas que foram chamadas por Deus, e no primeiro século, esses jovens impactaram o mundo. A faixa etária desses discípulos, de 15 a 18 anos de idade, pode passar, Vinícius, eu já estou mais à frente. Isso, mais um agora. Eles estão na faixa etária de 15 a 18 anos. E eu gostaria de explicar para vocês algo extraordinário que Cristo está fazendo. O que Cristo está fazendo? Cristo está rompendo um padrão da sociedade judaica, um padrão da sociedade da época. Ele está rompendo isso, convidando esses moços para fazer a mensagem. Jesus não foi atrás dos doutores, ele não foi atrás dos ícones dessa sociedade. Jesus, ele não vai atrás daquelas pessoas que eram as mais consideradas as mais aptas pela sociedade. Não. Jesus vai atrás dos pescadores. Jesus, ele convida coletores de impostos. Jesus convida jovens de 15 a 18 anos e que estes jovens impactaram a sociedade, transformaram a sociedade da época de Jesus. E eles transformaram a sociedade, não foi na força bélica e não foi na força da argumentação deles. Nós vamos ver como que esses jovens impactaram essa sociedade. Mas antes disso, eu quero te explicar um pouco sobre como funcionava o pensamento judaico. Pode passar. O funil rabínico era da seguinte maneira: dos 5 aos 10 anos, o estudo básico das escrituras, Bet Sefer, formava esses jovens dentro das sinagogas. Depois vem o Bet Midrash, que é dos 10 aos 14 anos, onde o estudo era mais aprofundado. As famílias que tinham um pouco mais de posses, então convidavam um rabi para continuar o estudo aos seus filhos. Aquelas famílias que não tinham essa condição financeira, então automaticamente os filhos iam para o trabalho dos seus pais. Por isso que esses jovens, eles estão aonde? Eles estão na pescaria, eles estão com os seus pais. Mas observe que Jesus também foi assim. Jesus, quando ele é apresentado no templo, eles perguntam: quem é o seu rabi? Quem é o seu mestre? E eles não sabem quem é o mestre, quem é o rabi de Jesus. Porque para ser levado ao templo, o rabi tinha que apresentar aquele jovem lá dentro da sinagoga, dentro do templo. Jesus, ele era um carpinteiro, como o seu pai, indicando mais uma vez que Jesus era um improvável, como esses jovens que Jesus chama. A disrupção que Jesus provoca é que ele chama Pedro, André, Tiago e João, quando eles estavam pescando. Eles eram rejeitados pelo sistema educacional da sua época. Eles eram jovens comuns. Eles eram jovens que simplesmente não tinham muito o que oferecer, mas Jesus os chama. E eles atendem, eles largam as suas redes e seguem Jesus Cristo. Mas esse não é o exemplo principal desta noite. Vamos olhar no Antigo Testamento alguns outros exemplos de jovens. Pode passar. Nós temos Davi. Aos 17 anos, ele enfrentou o gigante Golias diante de um exército filisteu. Ele tinha apenas 17 anos. Ele não havia sido preparado na arte da guerra. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Seus irmãos que tinham maior porte, eles eram preparados na arte da guerra e eles estavam no campo de batalha. Davi era um improvável.
Nós temos o caso de Daniel, aos seus 16 anos, então ele é levado como escravo para a Babilônia, e ali ele resiste à cultura. Ele propõe um desafio de não se contaminar com as coisas, com as iguarias do rei. A proposta vem desse jovem de 16 anos, de dizer: nós somos diferentes e nós não vamos nos contaminar com este mundo, nós seremos diferentes. Não temos só homens, temos o caso de Maria, na faixa etária dos seus 14 aos 16 anos, recebe o anúncio do anjo e a sua resposta: eis-me aqui, eis-me aqui. Com tão pouca idade, mas com muita coragem. Jesus, aos seus 12 anos, ensina os mestres da lei. Seus discípulos, com 15 e 18 anos, chamados então para transformar o mundo. Venham e vocês agora serão pescadores de homens. Eles nem entenderam o que Jesus estava falando. Eles nem estavam compreendendo o que Jesus estava dizendo. Eles estavam olhando aquele homem simples, passando aos seus 30 anos, chamando aqueles jovens, e aqueles jovens largam as redes. Poderíamos falar ainda de Jeremias, poderíamos falar de Timóteo. Um começou o seu ministério profético aos seus 17 anos. Timóteo começa a seguir o apóstolo Paulo com seus 18 anos. O que eles tinham em comum? Não era o preparo, mas era um coração disponível e uma fé corajosa. Como que está a sua fé? De 0 a 10, como que está o nível da sua fé? O que você tem na sua vida? O que você tem? Eu quero dizer para você, você não pode querer viver neste mundo simplesmente como este mundo nos propõe. Não, nós precisamos viver neste mundo segundo a proposta da palavra de Deus. E para isso, então, eu gostaria de destacar 3 princípios para nós nesta noite. O primeiro princípio diz: Deus não despreza a juventude. Jovens, leiam para mim 1 Timóteo 4,12. Cadê os jovens da galeria? Vamos descer? Vamos descer? Todos, inclusive os embaixadores, todos aqui embaixo. Já tínhamos conversado sobre isso. Por favor. Deus não despreza a juventude. Pai e mãe, dê responsabilidades aos seus filhos. Cobre a responsabilidade deles. Paulo escreve a Timóteo, e ele chama o Timóteo para que Timóteo não despreze e não aceite ser subjugado por discriminações. Paulo diz para que ele não se vitimize. Nós vivemos uma sociedade que tenta vitimizar as pessoas. Você não é convidado a isso, você é convidado a ter uma identidade em Cristo Jesus. Uma identidade que é capaz de te fortalecer e te fazer ser um exemplo neste mundo. O antídoto ao desprezo deste mundo não é a idade, mas é o seu caráter. Charles Spurgeon fala: sua disponibilidade vale mais do que a sua perfeição. Ser útil, ser um vaso de bênçãos, se coloque à disposição. Como podemos fazer isso? Eu quero propor aqui um pentagrama do caráter. Ele tem como topo a palavra de Deus. O que você fala, a forma como você fala, deve formar este mundo. Você não pode ser deformado pelo mundo. O mundo está propondo cada vez mais a destruição dos valores bíblicos, dos valores da palavra de Deus. Não deixe, não permita esses valores deformarem os seus valores. O mundo está falando para você não respeitar a autoridade dos seus pais.
Respeite, porque esse é um princípio da palavra de Deus. O mundo está dizendo que você não deve viver dentro dos princípios da palavra de Deus, que você deve quebrar os princípios da palavra. Não quebre os princípios, viva pela palavra. A palavra de Deus, ela é fonte eterna do Senhor Jesus, fonte inesgotável para as nossas vidas. É a palavra, é a mente revestida com a palavra de Deus que nos faz ter o bom procedimento. O bom procedimento qual é, queridos irmãos? Deixa eu te explicar algo muito importante aqui nesta noite. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. O mundo quer ver e conhecer a palavra de Deus. O mundo quer ver e conhecer de fato o povo que pode abalar essa sociedade. Nós precisamos viver a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus significa amar genuinamente. Uma sociedade de críticas, uma sociedade em que todo mundo que tem algo para dizer para o outro, mas não tem sentimento para viver dentro da própria casa. Filhos que não são capazes de ajudar seus pais nas tarefas caseiras. Filhos que não se dispõem a ajudar, a colaborar. Como nós temos visto, crianças que dão respostas mal criadas aos pais, que não respeitam os pais, não respeitam a autoridade paterna, materna. Não, querido irmão, vamos ensinar o que é correto. Fé é um princípio que você vive na sua prática, amém, igreja? Você precisa viver pela fé, irmão. Não é pelo quanto você tem no bolso, não é pelo quanto você tem na sua carteira, na sua conta bancária, não. Fé é um princípio que você vive todos os dias na sua vida, de uma escolha a viver essa palavra. Começamos a amar, exercitar a fé, nós viveremos essa pureza do Senhor. Integridade moral em tempos de relativismo é algo revolucionário. Deus não olha para o número do seu documento de identidade, Ele olha para a disposição do seu coração. Como que está seu coração nessa noite? Você realmente está aberto para viver o que Deus tem proposto para você viver? Você realmente está desejoso de fazer a vontade do nosso Deus? Vamos entender nessa noite como podemos ser exemplo. Primeiramente nas redes sociais. O que você posta revela quem você é. Então seja intencional, amém? Seja intencional. O que há de mais importante para você falar para este mundo? O que há de mais importante para você dizer a este mundo? Propague palavras de vida, palavras de restauração. Seja ético nos seus comentários. Fale de Cristo Jesus. Não aceite a agenda do mundo. A nossa agenda é diferente da agenda do mundo, amém, igreja? A nossa agenda é diferente da agenda política desse país, amém, igreja? A nossa agenda é uma agenda poderosa, é a agenda que determina o futuro eterno das vidas, das pessoas que estão ao nosso redor. Vamos influenciar ao invés de sermos influenciados. Seja uma influência positiva na sua casa, na sua família. Seja uma influência de oração, de edificação. É uma batalha diária. São lutas diárias, são tempos terríveis, cruéis, mas o Senhor quer nos ajudar nessa batalha. Vamos viver isso. Vamos viver para glorificar a Deus, exaltar o nome dEle, amém, igreja? Vamos viver para isso. Oh, querido irmão, querida irmã, nós temos uma grande oportunidade que eu e você temos, de Deus nos usar. Então esteja disponível. Em outras palavras, esteja pronto. Vamos ler, vamos entender Isaías 6:8. Vamos ler juntos? Pode. Vamos ler juntos?
Davi não esperou ser convocado. Ele não esperou a permissão. Ele não esperou ficar mais velho. Ele simplesmente disse: eis-me aqui. E observe que Davi é revestido de uma fé e de uma capacidade de mudar e modificar a história. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Aprenda isso nessa noite. Se você tem fé, a palavra de Deus diz: quem tem fé, ele é capaz de pedir que este monte se levante e se precipite no mar. Se você não tem fé, você não tem fé nem para sair da sua casa. Os soldados treinados na arte da guerra não tinham fé. Um gigante foi capaz de destruir a fé deles. Davi olhou para o gigante, mas ele percebeu que o gigante era pequeno demais para o Deus dele. Amém, igreja? Você está olhando para quê? Para o gigante ou você está olhando para o Deus? O gigante é apenas uma sombra daquilo que é o teu Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Aprenda a olhar para Deus e confiar em Deus. Deus transforma e faz com que aqueles gigantes se tornem minúsculos na sua vida. A diferença não era a experiência militar, era a cosmovisão de Davi. Os soldados viram Deus através da sombra de Golias. Davi via Golias através dos olhos de Deus. Não fique preso à pressão cultural da nossa época. Não se renda à Babilônia como Davi, como Daniel não se rendeu. Um jovem de apenas 16 anos, no maior império, no maior sistema. O que eles fizeram? Eles pegaram os jovens daquele povo, pegaram os melhores e levaram. Tiraram a identidade, mudaram o nome deles. Tiraram a cultura, fizeram com que eles falassem uma nova língua e abandonassem a língua deles. Fizeram com que eles mudassem a maneira deles viver, ou fazendo com que eles vivessem agora pelos manjares que o rei oferecia. Mudou o sistema de crença deles, querendo com que eles adorassem a um homem. Jovem, não se dobre à Babilônia. Irmão, irmã, não se dobre à Babilônia. Não assimile o que eles estão tentando fazer, tentando mudar a nossa linguagem, tentando mudar o nosso sistema de crenças, tentando fazer e desqualificar a palavra de Deus. Não assimile isso. Viva pelos valores que são eternos. Daniel, porém, propôs em seu coração uma atitude é capaz de transformar, amém? Uma atitude, uma escolha, não depende dos outros, depende de uma decisão pessoal, uma escolha pessoal. A decisão é interna, e ela é capaz de transformar e modificar tudo que está ao redor. Daniel foi capaz de influenciar seus amigos, Daniel foi capaz de modificar o sistema de preparo dos jovens que estavam ali na Babilônia. Todos eles deixaram de se alimentar dos manjares do rei para começar a se alimentar como Daniel estava se alimentando. Jovem, Deus quer te usar para você ser uma referência nesse mundo. Não é para você comer desse manjar dessa terra que vai ficar e vai acabar com a tua vida e vai destruir os teus sonhos. Não, Ele quer te usar e Ele vai te usar. Não fique dizendo para mim que a pressão deste mundo é grande. Não, não é grande. Maior é o teu Deus. Fala comigo, o meu Deus é maior. Então levanta suas mãos aos céus e diz: eu creio que o meu Deus é maior, é mais poderoso do que tudo neste mundo. E viva por essa verdade. A maior obra que Deus realiza neste mundo não é aquela que começa dentro do coração. Jovem, diz para o Senhor nesta noite: eis-me aqui. Pai e mãe, diga nessa noite: eis-me aqui, Senhor. Amém? Vamos viver o desafio de Deus. Para que nós possamos viver esse desafio, queridos irmãos, comece o seu dia
Nós vamos começar na segunda-feira amanhã. Comece o seu dia e você diz assim: Senhor, usa-me hoje. Vamos falar juntos? Senhor, usa-me hoje. Amanhã vão ter gigantes para enfrentarmos. Não olhe para ele, olhe para Deus, amém? Os seus gigantes ficarão menores. Se ofereça a servir, irmão. Se ofereça a servir. Um dia um casal me procurou e falou: pastor, eu estou disponível. Eu falei: amém. O que o irmão quer fazer? O que o pastor quiser que eu faça. Eu falei: amém. Então, melhor lugar, irmão, para começar é na recepção da igreja. Pode vir. Ah, não, pastor, na recepção eu não posso. Ah, tá. Então, termina o culto, irmão, as cadeiras ficam meio bagunçadas. Ajuda a gente a arrumar, que a nossa zeladora já está beirando 70 anos. Ah, pastor, termina o culto, eu gosto de sair rapidinho. Não, irmão, então vem para a intercessão às 8h30. Não, pastor, é muito cedo. Eu falei: uai, não está querendo servir então, né? Não falei, né? Minha esposa já falou: você não fala isso para as pessoas. Aí eu não falei. Eu falei: então vamos orar, né, irmão? Vamos orar. Estou à disposição, pastor. Amém, irmão. Estou à disposição. E você está disponível ao Senhor, irmão? Uma boa maneira de você começar a estar disponível ao Senhor é chegar mais cedo e ser o último a ir embora. É cumprimentar quem chegar na igreja. É convidar as pessoas para vir na sua igreja. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você não serve no reino de Deus, alguém está sobrecarregado no reino de Deus. Entenda isso. Se eu e você começarmos a servir a Deus e cooperar, e o trabalho para mim, é o mesmo que você. Eu tenho as mesmas correrias que você. Eu tenho os mesmos problemas que você. O ano passado eu fiz uma angioplastia. Mesmos problemas, mesmas dificuldades. A gente enfrenta tudo. Fala de Jesus. Começa a evangelizar. E aí você começou a servir a Cristo Jesus. Amém? Encontra com alguém, compartilha da palavra de Deus. Amém? Pastor, eu não sei como. Pega lá, tem um canal do YouTube da igreja, tem uma série de pregações de todos os livros da Bíblia. Começa, olha, assiste essa pregação e depois a gente conversa. Marca um café, conversa com a pessoa, começa a falar da palavra de Deus, de Cristo Jesus. Encare os seus medos, encare os seus vícios e transforma os seus relacionamentos em relacionamentos positivos para transformar as vidas das pessoas. Deus não chama capacitados, mas Ele quer capacitar. Amém, irmãos? Ele quer te capacitar. Eu tenho medo, eu sou medroso, eu sou tímido. Deixa Deus te usar. Deus quer usar cada um de nós aqui nessa semana. Acredite nisso. Acredite nisso. E quero te dizer algo aqui nessa semana, nesta noite. Deixa eu te falar. Tem alguém que você conhece. Tem alguém que você conhece que precisa de uma palavra sua nessa semana. Lá no seu trabalho, o seu vizinho, aonde você for, existe alguém que você conhece, que precisa de uma palavra sua, de uma oração sua. Então seja como Daniel, seja como Isaías, seja como os apóstolos. Eis-me aqui. Amém? Por último, queridos irmãos, seu testemunho é a sua arma mais poderosa. Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nenhum argumento filosófico pode refutar a sua própria história. Você pode querer ter todos os argumentos filosóficos, mas não importa. Atos, o que eles falaram? Mas esses não eram aqueles meninos da Galileia? Como que eles estão falando? E nós estamos entendendo nas nossas línguas maternas. Olha, o poder está em Deus. Fala comigo, o poder está em Deus. Agora faz assim. Ele está disponível. Receba. Receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Agora você pode fazer assim e rejeitar o poder. Ou você pode ficar assim
e deixar Deus te usar, amém? Deixa Deus te usar. Eu fui diagnosticado com dislexia, descalculia, eu era gago, tímido. Deus capacita aqueles que se colocam disponíveis na mão dEle, amém? Coloca a mão no seu peito e faz uma declaração: eu vou enterrar as minhas desculpas e vou viver a vontade de Deus. Que isso não seja da tua boca para fora, mas que seja uma verdade no teu coração nesta noite. Enterra as tuas desculpas, deixe Deus te usar. Perceba esse gráfico, perceba a anatomia da vitória. A tua palavra de testemunho é algo incontestável, amém? Incontestável. O que Deus fez na sua vida, o que Deus faz na sua vida é algo incontestável. Um dia uma pessoa falou para mim assim: eu não acredito em Deus. Mesmo? Você não acredita em Deus? Aí, lá em São Paulo, eu fui assistir uma palestra. E lá, quem estava dando a palestra era Rubem Alves, Darcy Ribeiro e o Frei Beto. E eles estavam nesse debate. E lá pelas tantas, o Darcy Ribeiro virou e falou assim: eu fiquei na UTI agora, e eu chamei o Frei, porque eu falei: e agora, Frei, acabou tudo? Aí o Frei, eu achei que ele ia trazer uma palavra de esperança, e o Frei não me apresentou nada de esperança. Aí eu chamei Rubem Alves, e eu achei que Rubem Alves ia me trazer uma palavra de esperança, e Rubem Alves também não me trouxe nenhuma palavra de esperança. Mas entrou uma enfermeira da Assembleia de Deus. Ela pegou na minha mão, e ela falou para mim assim: Senhor Darcy, o único que pode te dar a verdadeira esperança é Jesus Cristo. Porque Ele ressuscitou e Ele está vivo e Ele vive. E você pode entregar a sua vida para Ele agora. E Ele lá no Teatro Tuca, isso é gravado, você pode depois assistir. Ele virou e falou assim: eu nunca vi uma palavra tão poderosa e tão pura como foi a palavra daquela enfermeira. E eu tenho certeza que foi a oração dela que me tirou daquela UTI. Um dos homens mais intelectuais que já passou pelo Brasil. Um dos homens que se declarava ateu e um ativista do ateísmo. Se rendeu ao testemunho poderoso de uma mulher, uma serva de Deus, que decidiu simplesmente viver o Evangelho. Amém? Você entende que essa semana Deus vai te colocar na frente de alguém que precisa simplesmente que você dê o seu testemunho de fé para eles. É o seu testemunho de fé. Você já entregou a sua vida totalmente. Você entregou a sua vida ao Senhor, para viver para o Senhor. É o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos transforma. É o sangue de Cristo que é poderoso. É o sangue de Cristo que nos liberta. Perceba, aqueles 12 jovens, eles só tinham sandálias e mudaram o império, o maior império da face da terra. O império que perdurou por 7 séculos. Eles só tinham sandálias. Hoje, quantos smartphones temos aqui presentes? Quantas pessoas que são impactadas por vídeos ridículos que não dizem nada para ninguém? Que muitas vezes você está curtindo esses vídeos. E você está dando like. Não faça parte dessa juventude. Faça parte do reino de Deus. Que tal você gravar o seu testemunho e dizer para as pessoas a razão da sua vida? E dizer um testemunho do que Deus fez na sua história? Quantos testemunhos nós temos aqui?
Quantos milagres Deus fez aqui nesse auditório. Quantas coisas Deus derramou sobre nossas vidas. Quem sabe você possa pegar o seu smartphone, ir lá no jardim e virar e falar: eu quero te contar algo que Deus fez na minha vida. Não importa se vai atingir 100 mil visualizações, não importa. Nós não estamos aqui por likes, nós estamos aqui por uma verdade. Alguém vai ser impactado com o seu testemunho. Vamos usar as redes sociais. Os discípulos usaram as suas sandálias. Nós temos tantos recursos e não estamos muitas vezes utilizando. Para você dar o seu testemunho é tão simples. Quem você era, como o Rafael falou, o que Deus fez, o que eu sou agora. São 3 perguntas, 3 respostas, para você compartilhar e dizer algo poderoso. Você acredita que o testemunho é poderoso, sim ou não? É poderoso ou não? Eu me lembro uma vez que a Baby Consuelo veio dar o testemunho aqui em Goiânia. Aí, uma galera da igreja falou que estava indo lá para assistir o testemunho. Aí eu perguntei, quanto que é o ingresso? Aí, na época, o ingresso era R$70. Vocês estão pagando R$70 para eu ouvir o testemunho? É muito bom, pastor. Eu falei, tá bom. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, que é muito melhor. É se você começasse a contar o seu testemunho para quem está ao seu redor. O que é melhor? Enriquecer a rede financeira gospel ou levar as pessoas para o céu? Conte o seu testemunho. Conte a obra que Cristo fez. Diga para as pessoas. Convide as pessoas para o culto. Passe na casa delas. O que vai mudar essa cidade? Quando nós começarmos a contar esse testemunho. A palavra-chave aqui, queridos, é que Deus quer nos usar de uma maneira poderosa. Você acredita nisso? Quantos aqui acreditam? Você precisa realmente acreditar e dizer e falar. Nessa noite, então, eu apresentei para vocês a vida de jovens que impactaram o mundo. E eles nos ensinaram nesta noite que o caráter anula a idade. Não espere envelhecer. Seja crente aonde você estiver. Esteja preparado, disponível. Deus capacita quem se recusa a ceder. Deus vai te capacitar, Deus vai honrar o seu testemunho. A arma mais definitiva que nós temos é contarmos a história de Cristo. A história de Cristo em nós. Essa história é irrefutável. Jovem, você não é o futuro dessa igreja. Jovem, você é o presente desta igreja. Você é a igreja de Jesus. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por um propósito. Você foi uma escolha de Deus. Você é uma escolha de Deus. Aprenda a declarar como o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Jovem, você é a igreja. Você é a igreja de Cristo Jesus. Você não é um produto, você é uma pessoa que foi comprada pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Você é a pessoa que foi comprada pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Chegou um momento da sua decisão nessa noite. Como que você está? Como que está a sua vida? Como que está seu coração? Chegou a hora de você tomar uma decisão, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Muitos aqui talvez não tenham ainda entregue a sua vida a Cristo Jesus. E talvez essa é a noite que é chegada, de você dar um passo e dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor.
Ou talvez você já fez esse processo e se afastou do caminho de Cristo Jesus. Então hoje é a decisão de você tomar e você dizer assim: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar à tua presença. Talvez essa noite seja a noite de você dizer: eu vou servir a Deus. Eu vou servir a Deus. Seja qual for a sua decisão nessa hora, de se entregar, ou de retornar, ou de começar a servir a Deus, algo você precisa fazer. E eu te convido a você orar agora e pedir: Senhor, faz de mim um servo teu nas tuas mãos. Feche os teus olhos. Ora ao Senhor. Se com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então confessa nessa noite: Senhor Jesus, a minha vida é tua e eu quero viver para ti. Eu abro mão do meu passado porque eu quero viver para ti. Entrega a sua vida hoje a Cristo Jesus. Hoje você quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão, eu quero orar por você. Se você, amém, amém. Se hoje você está retornando aos caminhos de Cristo Jesus, levante a sua mão, quero orar por você. Se hoje você está pedindo um avivamento a Deus, para buscar a servir a Deus de uma maneira mais proficiente, mais dedicada ao Senhor, amém. Deus não faz uma obra qualquer, Ele faz uma obra poderosa. Ele escreve o nosso nome no livro da vida e Ele nos chama para viver para Ele. Viva para Cristo Jesus todos os dias da sua vida. Não haverá arrependimentos, haverá experiências novas todos os dias. Ele estará contigo, Ele será o teu bom pastor, Ele será a tua torre forte, Ele será a tua segurança. O Santo Espírito te conduzirá e você o buscará e o achará. E quando você o encontrar, será festa, festa, festa com o Santo Espírito do Senhor. Senhor, eu coloco, ó Deus, a vida, ó Deus, dos dois jovens, ó Deus, que levantaram suas mãos diante do Senhor. E eu oro, ó Deus, que hoje, ó Deus, seja tempo novo nessas vidas. Seja tempo, ó Deus, de experiência contigo, Senhor. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor guie, e que o Senhor, ó Deus, dê a eles, ó Deus, a direção. Porque hoje eles atenderam o teu chamado, como os teus discípulos, Pedro, Tiago, João, atenderam aquele chamado. E hoje, ó Deus, eu coloco a tua igreja em tuas mãos. Aqueles, ó Deus, que estão atendendo o chamado e dizendo: eis-me aqui. Que o Senhor nos use, ó Deus. O Senhor nos use nesse tempo. O Senhor nos use, ó Deus, para ganharmos almas ao Senhor. Use-nos, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. No precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Todo o povo de Deus diz: amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.